Fala pessoal, dessa vez eu resolvi aparecer na frente da câmera para passar algumas informações a respeito do aquarismo marinho, né? De como eu me tornei um aquarista marinho. Eu acho que ninguém do nada resolve montar um aquário marinho, né? Eu acho que existe aí um chamado para esse hobby, ou um grau evolutivo na escala de dificuldade dentro do aquarismo, que é o que geralmente leva as pessoas a montarem um aquário marinho, né? Como várias outras pessoas, eu comecei com um aquário de beta. Eu já fazia a nutrição da beta para ela criar as formas, né, da nadadeira e tal. Após isso eu montei um aquário comunitário, né, misto, de peixes, de água doce. E aí meio que meus pais abraçaram esse hobby, né, essa paixão, e montaram um aquário grande na sala. A gente teve tartaruga verde, né? Muito bacana, enfim, as lembranças que eu possuo do aquarismo são incríveis, né? Inesquecíveis, até porque eu tinha 11 para 12 anos, hoje com 36 anos, né, já tem um bocado de tempo aí. Mas a minha vida dentro do aquarismo, ela teve uma parada, né? De um longo tempo, né? Desde do final da minha adolescência, 17 para 18 anos, que eu acho que a gente desmontou o aquário em casa e começou a vida agitada da maturidade, né? E aí há uns 4 ou 5 anos atrás eu resolvi remontar, já morando só na minha casa, resolvi montar um aquário de água doce. Resolvi montar um plantado, até porque já existiam algumas noções básicas de aquarismo. E do aquário plantado eu passei para neocaridinas e em seguida eu montei o meu nano marinho. Digamos que eu resolvi começar como algumas pessoas que moram próximo ao litoral fazem, né? Eu coloquei na minha cabeça que não ia gastar dinheiro, rios de dinheiro, como eu ouvia a galera falar que gasta, né? Que eu ia montar o aquário inspirado, né, no Basso e no Alberto Bacelar, né? Então eu coletei a areia do meu primeiro aquário, ele tinha 35 litros. Eu coletei a areia direto na praia, coletei as rochas e a água, inclusive já alguns animais no primeiro dia. E fiz a montagem do aquário, era hang-on, tinha mídia maturada já, o aquário já estava há um tempo lá, né, ciclando e com as mídias, e deu super certo. Os corais, inclusive coisas que eu coletei, né, na praia, no começo eu nem sabia que era proibido a coleta e tinha pouquíssima informação, isso há 3 anos atrás, né, digamos assim. E eu montei e deu super certo. Na outra semana eu já introduzi um peixe palhaço e até hoje ele não está mais aqui comigo, mas ele está na casa de um amigo aqui de Garanhuns, Plácido, que tem um aquário de 3.000 litros, é um oceano. E eu resolvi levar o meu peixe palhaço para lá porque ele estava agressivando geral. Estava metendo pau nos outros peixes. Até coral, quando eu colocava lá no lugar, ele batia com o rabo, né, a babatana traseira, até tirar o coral do lugar. Enfim, para quem acha que o peixe palhaço é fofinho, é bonitinho, não é. Inclusive aqui vocês podem ver que eu tenho 2, né? Eu tenho um pequeno laranja e um maiorzinho que deve ser a fêmea, preto, né, ou black. E eu decidi que eu vou tirar o laranja pequeno e vou realocar ele para o aquário do meu irmão, porque é a maior burrada que o aquarista faz num aquário pequeno é colocar um casal de qualquer tipo de peixe que seja. Peixe de água do mar, peixe marinho, não tem o mesmo comportamento que peixe de água doce. Eles são mais parecidos com peixes ciclídeos e ainda conseguem ser mais agressivos. Depois do aquário de 35 litros, eu passei para um de 70, com samp traseiro, que foi onde eu passei a maior parte do tempo, né? Para quem acompanha os vídeos no YouTube, dá para perceber a evolução
dos corais, a anêmona cresceu bastante, né? Inclusive ali está se dividindo agora. Eu me surpreendi muito com o aquário marinho, assim, muito, porque eu achava, e no começo realmente eu achava que era muito difícil para você manter um aquário marinho, né? E depois que você pega o jeito, para vocês verem, eu mudei para esse aquário de 155 litros, usei o meu substrato que eu tinha, né? Só que o que foi que eu fiz? Coloquei o substrato, cobri com substrato novo para poder adicionar água, para não levantar nenhum tipo de amônia excessiva. Vocês podem ver aí no vídeo da remontagem que ainda aconteceu, mas que foi bem menos. Eu tinha bactéria para dosar aqui, para baixar o nível da amônia, e mantive o aquário estabilizado, né? Tanto é que todos os corais estão saudáveis mesmo após a mudança, né, do aquário. Os corais se mantiveram bem saudáveis. Hoje já está com tempo de montado, né? Isso aqui é a gambiarra, que todo aquarista tem sua gambiarrazinha. Depois eu vou falar um pouco sobre. Aqui tem alguns produtos que eu uso, né? As duas rações que eu utilizo, que é essa Poitara Black Line, que é a Marinhos, e a Bionautic. Mas confesso a vocês que os meus peixes não gostam dessa. Eu coloco sempre, quem come são os paguros e o camarão bailarino. Agora essa daqui é a favorita. A cola que eu uso para colar os corais, né? Muita gente me pergunta, pô, mas não é tóxico e tal. Nunca deu problema, todo mundo usa, até lá fora na gringa, né? Aqui eu uso, recentemente eu estou usando o Veroamino A1, que eu doso 3 gotas, 2 vezes na semana, e esse que é o Veropolyp, que seria um alimento para os corais. Eu notei que depois que eu comecei a fazer a TPA com o sal da Veromar, já mudou bastante a aparência dos corais, né? Explicando rapidinho, essa luz está ligada aqui, que é a do reator de ketomorfa, que fica aqui na caída da água. Aí durante o dia eu coloco ela para dar uma reforçada na iluminação, nessa rocha flutuante que está com GSP, para ver se os corais, se o coral se alastra logo pelo vidro, né? O Carpet Brown embaixo já se alastrou, já pelo vidro já está subindo. De peixes que eu tenho casal de palhaço, tenho o meia cantos, né? Um granister meia cantos. Tenho uma donzela cupang, que eu nunca vi um azul e um amarelo tão forte como ela tem, assim, o xodó de geral, assim, todo mundo se apaixona muito pelo grama, né? Eu tenho um grama, tá aqui na toquinha dele, é muito lindo o lilás com o amarelo, mas o azul e o amarelo da Cupang é incrível. Tenho também um Maculipinas, que é um racer brasileiro, e tenho um Neon Bob, que deve estar aqui, um amarelo, está subindo. Além disso eu tenho um caranguejo porcelana, tenho ofiuros e camarão bailarino, né? Uma estrela Sand Cleaner também, deve estar por aí em algum lugar. Ela aparece mais do que as pessoas dizem, né, que ela some muito. A minha aparece constantemente, todo dia eu sempre vejo. Outra coisa que eu doso uma vez no mês é espirulina em pó, certo? Eu dissolvo um pouco na água e aplico com a pipeta. Seria uma fonte de microalga, né? E é isso. As luminárias que eu uso são Z-Light, a Wi-Fi, né? Tem a caixa de reposição. O skimmer que eu estou usando ainda é um SK300, que até para nano o pessoal diz que não presta. Todo dia eu tiro um dedo de água suja do copo podre, né? Então tá funcionando, para mim tá funcionando. E eu acho que é isso. Aqui tem alguns corais que eu selecionei para levar para o aquário do meu irmão, que eu ganhei um aquário de Nailson, né, que foi quem construiu o meu aquário também. Por falar nisso, extremamente satisfeito com o aquário. A gente gosta muito de observar ele de cima, por isso que eu pedi para ele fazer ele longo, né, assim, largo e baixo, para a gente conseguir observar, e também para que as luminárias consigam suprir, né, a iluminação que eu preciso para os corais básicos que eu tenho. Algumas experiências ruins com corais foram montíporas e acróporas, não sei por que não consegui. Não
não vou mais tentar, né? Assim, não é uma coisa que eu sinta muita necessidade de ter um coral duro, né? A minha Pavona Cactus é um xodó, assim, ela tem balanço, tá crescendo pra caramba, é galhada, né? Bonita de se ver, supre minha necessidade de ter um coral duro, realmente. Eu fiz a experiência, tenho um trumpet do azul que tá ali atrás, que eu ganhei da minha mãe, era uma boca e ela virou duas, eu tive uma infestação de hidroides, inclusive tirei dúvida com a galera mais profissional, né, das lives, amigos do Marinho e Riff Show, e enfim, todo mundo disse a mesma coisa, não tem o que fazer, ou é febendazol e eu perderia todos os corais, né, e o que eu percebi é que depois que o Maculipinas entrou, esses hidroides desapareceram. Eu realmente cheguei a ter uma floresta, assim, parecia mais que era um coral. Só que é feio, branco, né? E aí o que eu notei foi que com o tempo desapareceu, né? Após a introdução do Maculipinas, que é esse Racer, que é esse aqui da frente. Não sei se vai dar pra focar. Curioso, ele é bonito também. Então é isso, gente. É praticamente concluindo. Meus corais estão todos bonitos, né? Eu tenho GSP, Carpet Brown, Ricórdia Verde, tenho Palitoa Green, tenho Mush Green Tonga, Mush Marmorato, Green Hair, Orelha de Elefante, Cloves, Cloves Papaya, Ricórdia Flórida, Palitoa... é muita coisa. Palitoa Pandora, tem um Leather Umbrella, que é esse aqui. Ele ainda nem abriu, porque faz apenas 2 horas que as luzes ligaram. Mas ele tá gigante, eu ganhei ele, era do tamanho da cabeça de um dedo. Lá em cima eu tenho uma Xênia Pulsante, gigante. Tenho alguns corais ali atrás, como um Mush vermelho, que algumas pessoas chamam de Homem-Aranha, outras de Superman. Eu digo que ele é vermelho com pinta azul. Tem o Olho de Rá, tem o Palitoa Purple Dead, tem o Arm of God, tem o Fire and Ice, tem o Palitoa Green Bottom, Pavona Cactus, Mind Blowed, uma Kenya Tree, tem um Leather Umbrella também do Green, Long, que está ali atrás, um Leather Finger, tem uma poliqueta, tem o que mais? Um Leather Lettuce verde, pequeno, Trumpet, tem um Hammer e tem um bocado de coisa. Em outros vídeos dá para vocês verem melhor. O que eu queria dizer é que isso é viciante, né? Você começa querendo o básico e quando você vê que não é bem do jeito que pintam por aí, né? Quando você participa de algum grupo, sempre tem alguém doando uma mudinha ou fazendo uma troca, né? Porque poucas pessoas sabem, isso daqui se multiplica. A maioria das coisas aqui foram adquiridas com uma boca ou muito pequena, né? E com 6 meses se torna uma floresta, né? Fica gigante. A minha muda de Carpet Brown, inclusive, já virou 8 mudas, né? E eu ainda continuo com ela aqui. É um coral que eu não permito que ele se alastre muito, né? Recentemente, quando eu fiz a mudança desse aquário, foi um aquário bem pensado, né? Foi um aquário que foi projetado durante meses. Eu optei em deixar essa parede aqui para que os carpets, né, e alguns zoantos se alastrassem por ela, já que vai ser a parede a parede do filtro, né? Uma parede que eu quero que seja toda coberta. Então eu coloquei o GSP, coloquei o carpet, tem uma ricórdia também que já está subindo e umas palitoas verdes, né? Aquele vidro de trás que vocês estão vendo preto, eu pedi para a Anailson só adesivar ele cortado, porque quando eu cansar, né, porque aquarista ele tem isso também, principalmente quem é ansioso, quando eu cansar desse layout, desse formato, esse aquário ele foi projetado para ser um divisor de ambiente, né? As duas luminárias eu suspendo ao centro
e aquele adesivo lá atrás eu retiro, então eu fico com 3 frentes, 2 desse tamanho e essa lateral, né? E ele vira uma península, que é como se chama. Então é um aquário assim que eu fiz para passar bastante tempo, que é uma coisa que eu aconselho a quem for fazer, né? Quando eu fui montar o meu e eu decidi dobrar o tamanho, né? Eu tinha um de 35 e mandei fazer um de 70 litros. Muita gente me disse, rapaz, monta um de 200, monta um de 500, porque você só vai ser crescente essa mania. Aí eu disse, não, eu preciso aprender sobre ter autocontrole, né? Então, quando eu decidi fazer esse de 155 litros, foi pensando em todas as possibilidades que eu tenho, entendeu? Quanto maior o aquário, maior o custo, com a troca parcial de água, com iluminação, com o skimmer, com bomba. É uma coisa que a gente deve pensar muito, né? O aquário ele tem que ser do tamanho que cabe no bolso da gente. Então, contabilizar valor de equipamento é um dos primeiros passos para se montar um aquário. Eu acho que se vocês pesquisarem aí sobre projeto, né, de aquário marinho, orçamento para primeiro aquário marinho, tem um bocado de vídeo, tem acho que no Aquário Marinho Sem Grana, de Danilo, tem no ABC do Aquarismo, tem no Reef Show, tem um bocado de canal que fala sobre isso, é só vocês pesquisarem. E montar do jeito que vocês querem. Não existe isso, cola branca, cola preta, transparente, vidro lapidado, sem lapidado. Muita gente não gosta de borda, eu já tive sem borda e mandei botar borda, porque quando você vai passar o ímã aqui, a água esborra e tem o vidro do lado de fora, manchado de água salgada, é tenso, é terrível, né? Eu tenho que ficar limpando com álcool ou com limpa-vidro, com cuidado para não cair na água o tempo inteiro, né? Aqui no meu filtro é bem simples. Eu tenho ketomorfa, tenho mídia, que é rocha natural quebrada. No do meio eu tenho mais um pouco de mídia na parte de baixo do skimmer, certo? E o termostato. E no último eu tenho carvão ativado com zeólita, que eu boto de 6 em 6 meses, na verdade. Ele só tá aí porque eu fiz a troca, né, do aquário. Então eu estou mantendo, né, trocando carvão com zeólito para absorver qualquer tipo de nutriente ou de toxicidade, né, que os corais ou algo venham a liberar na água. E a bomba de recalque, aí fica a minha caixa de reposição que tem uns 4 litros, 3.800 eu acho, que me passa 4 dias e meio. E é isso, gente. Assim, o que eu aconselho vocês a fazerem, a prestarem atenção e a investir numa luminária. Não preciso ter uma luminária, sei lá, com watt muito alto, como é o caso das minhas duas, porque a minha intenção não é ter corais duros. Então, me supre. Mas o essencial é o liga e desliga, né? Essa luminária ela tem 5 estágios. Eu consigo botar a hora dela ligar, controlar a intensidade de luz, azul, vermelha, ultravioleta, branca, tudo. E eu acho que isso é a maior paz que o aquarista tem. Porque eu passei os primeiros 1 ano e 3 meses mantendo o meu aquário com um refletor RGB de 50 watts, com aquele com controle. Funcionou, supriu, meus corais cresciam, se desenvolviam, tá? Mas eu tinha que estar ali, ó, ligando e desligando. E quando eu tinha que viajar por 2 dias, 3 dias, eu tinha que incomodar alguém para vir aqui fazer esse serviço. E é uma coisa que eu não abro mão, é ter uma luminária que liga e desliga sozinha. Alimentação, né, que é o outro erro do aquarista. Quando eu vou alimentar, eu abro bem pouco o pote e aplico 2. É o suficiente para eu ver eles comendo, né? A ração que cai no chão, ela é feita para depois a correnteza levar, e algumas são para os animais que ficam no chão, né? Na parte inferior do aquário, porque a gente tem animais bentônicos, né? Que são aqueles que ficam no substrato, e tem os animais que ficam na coluna d'água e temos os animais de superfície. Então é importante que essa comida alcance todos os animais do aquário, mas sem excesso, né? Que eu acho que é onde a maioria dos aquaristas pecam, é no excesso de comida,
que gera excesso de nutriente e enche o aquário de alga. Se você perceber, mesmo fazendo a troca de aquário, já está com uns 2, 3 meses, acho que um pouco mais que isso, o aquário não tem nenhum foco de alga, nada, zerado de alga. É isso, galera. Se vocês puderem, deixa o like, compartilha com um amigo, um parente, alguém que está começando agora ou que está pensando em montar, né? Um pouco do compartilhamento dessa informação ajuda. Às vezes a gente, né, nos grupos só tem acusação e tipo gente defendendo o ponto de vista. Dificilmente a gente vai encontrar um apoio massa. Então o que eu faço é assistir vídeos, vários vídeos, ler, né, alguns fóruns e tirar daquilo ali o proveito para mim, né, o que mais eu acho que rola. E a observação, todo dia você olhando seu sistema. Eu não falei sobre teste, porque eu não faço. O único teste que eu fiz recentemente foi amônia, porque eu precisava acompanhar, né, após a troca, e faço teste de salinidade, só, mais nada. E é isso. Valeu!